Eu sou a Natália Vieira, bióloga, mestre em políticas públicas, educadora ambiental do programa Bateia. Eu quero pedir a vocês, professores, um apoio para que a gente divulgue ao máximo de pessoas possível do nosso município o aplicativo Cataqui. Bom, em sala de aula tem algumas estratégias que a gente pode utilizar dentro da metodologia de educação ambiental para abordar a temática dos resíduos sólidos e falar um pouco do trabalho dos catadores e catadoras, né? Três coisas são super importantes para que vocês abordem. Primeiro, falar da questão ambiental, né? Quais os prejuízos que a gente tem em relação ao descarte irregular ou até mesmo para os materiais que vão para o aterro, que vão super lotando os aterros de forma muito rápida, né? Enfim, e aí dá para trabalhar toda a questão do problema do plástico, da contaminação do solo, da contaminação da água, dos resíduos que são irregularmente descartados e que vão parar nos oceanos. A gente tem todas aquelas imagens impactantes, né, de animais marinhos que sofrem lá sufocamento, tem muito plástico dentro do organismo, enfim, tem muitas questões impactantes que a gente pode abordar sobre a questão ambiental, né? Sobre a poluição do solo, da água, do ar, tudo relacionado aos resíduos sólidos. Mas a gente também pode falar, e esse é o segundo ponto que eu gostaria, sobre a questão do consumo em si, né? A redução do consumo ela é super importante na educação ambiental. Não adianta só a gente tentar resolver o problema dos resíduos, né, reciclando. A reciclagem é um dos pontos que a gente vai fazer aí para amenizar a situação dos resíduos, para a gente dar uma destinação mais adequada, fazer com que esses materiais voltem para a cadeia produtiva. E é importante lembrar que no Brasil, menos de 5% de todo o material que poderia ser reciclado, de fato, chega para as indústrias para passar por esse processo de transformação, né, e voltar a ser utilizado. Então é muito importante que vocês também falem sobre o consumo, sobre redução do consumo. Será que a gente precisa de tudo que a gente compra? Será que o nosso consumo ele é consciente, né? A gente compra realmente aquilo que é necessário? Ou a gente vai por impulso, vai nas modinhas que aparecem? Será que somos muito influenciados pelas propagandas, né? Eu vou deixar duas sugestões legais para vocês utilizarem. Uma delas são os vídeos, né, materiais de apoio do Instituto Acatu. Tem muito material legal, são animações curtinhas, são vídeos bem legais que dá para trabalhar com diversas idades, tá? São vídeos bem didáticos, a gente consegue trabalhar de forma mais lúdica, né, e até mais interessante, né, para os alunos para falar, para dar esse start na discussão sobre o consumo. Também recomendo, né, e aí mais para vocês professores ou para ensino fundamental 2 talvez, um documentário que se chama Criança, a Alma do Negócio. Tem disponível gratuitamente, vou encaminhar os links também, e é um material que dá para vocês trabalharem essa questão do consumo. E aí o terceiro ponto que eu queria trazer como sugestão para ser trabalhado é exatamente sobre a profissão catador-catadora. Esse é o nome mesmo. Eu sei que muita gente às vezes fala coletor, fala outro nome porque tem um pouco de receio de falar catador-catadora. Mas essa é uma profissão reconhecida com esse nome, né? No mundo inteiro, se vocês olharem para material de pesquisa, para publicação, o nome correto é esse, catador-catadora, porque vem do processo de catação, tá? Então, os catadores e catadoras, eles precisam ser reconhecidos pelo seu trabalho. E nós, educadores, a gente tem esse papel de fazer essa ponte, né? De formar cidadãos que tenham essa sensibilização. É claro que existem pessoas em situação de rua que talvez pegam esporadicamente algum material para alimentar seus vícios e tudo mais, mas esses não são profissionais. A gente não pode generalizar e falar que todo mundo que pega um material reciclável na mão é um catador ou catadora. Não, os catadores são realmente aqueles que trabalham. Por quê? Eles sabem qual material pegar, eles sabem fazer separação, eles sabem fazer a venda. Então, assim, eles têm informação, conhecimento sobre isso. Não são oportunistas, né? Pessoas que estão por algum motivo ali naquele momento, especialmente sobre a questão do vício, né? Precisam de um dinheiro rápido, vai lá, pega no lixo de alguém um material, vai lá e vende para poder alimentar o seu vício ou resolver uma questão pontual, tá? Então, falando especificamente dos profissionais da reciclagem, que são catadores e catadoras, aqui no nosso município temos mais de 100 famílias com catadores e catadoras. São pessoas que vivem, né, em situação de vulnerabilidade social. Hoje, graças a um trabalho aí que eu fiz em parceria com o poder público, através do Núcleo de Assistência aos Catadores, a maioria deles tem atendimento no CRAS, tem o cadastro único, né? Alguns já que foram identificados que tinham direito a algum benefício assistencial do governo, têm acesso a isso, mas ainda assim eles não recebem um valor justo
Eles não têm uma remuneração justa pelo trabalho que eles prestam. E mais ainda, eles trabalham em condições muito precárias. Como a maioria da população não faz a separação do material e não entra em contato direto com eles, não conversa, não combina a coleta, muitos deles trabalham de madrugada, né? Pois é, seja sol, chuva, frio, independente da temperatura e das condições climáticas, de madrugada, antes do caminhão da coleta de lixo domiciliar passar, eles vão lá para recolher esses materiais. Isso é muito ruim, é muito injusto, né? Quando eles não estão na rua coletando, eles estão em casa separando o material, criando esse material. E eu vejo muita reclamação, e aí nesse ponto vocês, professores, vão ter um papel essencial, tá? Que é o papel realmente de educação ambiental. Vejo muitas pessoas reclamando, eu separo e ninguém pega, ou eu separo, a pessoa não leva tudo. Gente, quando o catador ou a catadora não leva todo o seu material, é porque aquele material que ele não levou, ou não tem ninguém para ele vender, porque tem muito material que a gente acha que é reciclável, mas não é. Então, às vezes, ele não tem para quem vender, ou é um material que é tão barato que não compensa ele levar. O vidro, por exemplo, né, que é pago cerca de 3 centavos o quilo para eles. Então, às vezes, não compensa ele levar aquele volume de vidro que vai pesar, muitos vocês sabem, né, vão com carrinho manual, carrinho de supermercado, carrinho de bebê, ou arrastando o bag na rua, né, e às vezes não compensa para eles pegar esse material que é tão barato. Então, não julguem, não deixem de fazer a parte de vocês porque o catador não levou todo o material. Conversem com eles, conheçam os catadores que passam na sua rua, que te ajudam, que cuidam do lixo que é seu, né? Porque o que eles estão fazendo é cuidar do lixo que é nosso, é a nossa responsabilidade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala da responsabilidade compartilhada, ou seja, toda a sociedade, todos os geradores, todos os produtores têm papel e têm responsabilidade para garantir que o resíduo que a gente consumiu ali seja descartado, que tenha uma destinação correta, tá? Então, vocês, professores, têm esse papel de disseminar essa ideia de que precisa sim separar material reciclável, tem que saber qual é e qual não é, e se você separou, viu que ninguém levou, fique atento, esse material, infelizmente, não tem mercado de reciclagem, então você vai colocar ele no lixo comum, né? Por exemplo, um exemplo bem simples que todo mundo vai saber, os sachês de molho, sachês de refil, todos eles vêm com essa ideia de redução de plástico, de que é mais sustentável, mas não são. Se vocês olharem na embalagem, vai ter o símbolozinho da reciclagem lá atrás com o número 7. Todo plástico que tiver o número 7, ele não é reciclado, ele não tem mercado. Não adianta vocês separarem e entregarem para o catador. Ele não vai levar para casa dele, né, um lixo que é seu, se ele não vai ter como vender depois, não faz sentido, tá? E lembrando também que quando for volume grande, chamem as cooperativas. A gente tem a Coopercol, tem a Acomar, tem a Comar, tem o aplicativo, tá tudo no Cata Aqui. E quando for outros tipos de materiais, como pneus, lâmpadas, pilhas, baterias, pequenos eletrônicos, é na Secretaria de Meio Ambiente. Também tem o telefone da Secretaria no aplicativo e fica super fácil de você fazer a destinação correta. Então, conto com a ajuda de vocês para disseminar essa ideia de que precisa baixar o aplicativo, precisa valorizar o trabalho dos catadores e que a questão dos resíduos ela é de todo mundo. Ele não é um problema só social e não é um problema só ambiental. E todo mundo tem parte nisso, porque nós geramos esses resíduos. Então, não tem como fugir da nossa responsabilidade. Então aproveitem os materiais que eu indiquei, estou à disposição no programa Bateia para apoiá-los, se vocês quiserem criar um projeto, pensar na produção de alguns vídeos, né, mobilização com os alunos, de repente vocês usam as redes sociais de vocês para disseminar e aproveitam produções dos alunos, incentivam aí o uso das tecnologias, de diversas linguagens, contem comigo para desenvolver alguma ação, para alguma orientação aí sobre metodologia de educação ambiental e especificamente sobre materiais, se vocês quiserem mais conhecimento, mais conteúdo sobre resíduos sólidos. Conto com vocês nessa jornada aí de luta pelos catadores, especialmente nesse ponto de disseminar a ideia do aplicativo para que mais e mais pessoas cada vez estejam usando, né? Eu quero muito que Batatais seja referência de cidade que mais recicla e que mais reconhece o trabalho dos catadores. Muito obrigada e conto com vocês!